Bom, Claudinei, você pretende manter o mesmo time da última partida? E em relação ao Léo, que ontem veio aqui e falou que teve uma reunião e decidiu que não joga mais como lateral esquerdo, acho que na sua última ou penúltima coletiva eu perguntei justamente sobre isso. E você respondeu que a posição que ele joga não daria para ele passar para meia da noite para o dia. Então, o que você pretende, como é que você pretende trabalhar com o Léo daqui para frente em relação ao time? O time eu vou definir amanhã de manhã. Eu estou com algumas opções aí, imaginando algumas situações, mas defino amanhã de manhã. Ainda não, sinceramente, não defini. Aí 70% do time a gente tem mais ou menos, 70%, 80%, mas eu vou testar algumas formações amanhã. A gente vai fazer um treino rápido, que a gente tem que viajar. E no treino tático eu devo definir. Como em relação ao Léo, é exatamente o que você falou. Eu comentei com vocês que demanda tempo, né? Então não é do dia para a noite. Ele tomou essa decisão, a gente entende a decisão dele, a gente aceita, né? Ele sabe o sacrifício está sendo para ele jogar de lateral, ele está sentindo um desgaste dos jogos, achando que não está podendo render, fazer tudo o que ele quer fazer. Ele sempre foi um jogador muito agudo, que apoiou bastante o ataque. Talvez ele esteja se sentindo um pouco tolhido de atacar, de apoiar o ataque tantas vezes quanto ele quer nas partidas, né? Então ele tomou essa decisão, conversou conosco e a decisão dele foi tomada. A gente agora tem que adaptá-lo a essa nova função. Então ele vai treinar, vai ter um tempo de adaptação, né? Não pode simplesmente ele tomar a decisão e a gente pegar todos os outros jogadores que vem treinando no meio de campo até hoje, que vem se esforçando, vem trabalhando, estão com espaço no grupo, o Léo resolveu que é meia, a gente vai tirar eles do espaço deles. E o Léo sabe disso, né? A gente conversou com ele. Então a gente vai esperar essa adaptação, vai analisar o Léo, esperar ele fazer alguns coletivos, alguns treinamentos como meia, para a gente ver o nível de atuação, o nível de performance dele, para aí sim, se for o caso, ele estiver acima dos outros, ele ser aproveitado nessa posição. Boa tarde, Claudinei. A gente observou que durante o início do treinamento ficou bastante focado no setor ofensivo, né? Você simulou ali com um campo reduzido, algumas jogadas de ataque e participou, inclusive, orientando, enfim. E casa com o fato de o Santos só ter feito 2 gols nos últimos 5 jogos. É uma preocupação tua hoje, o setor ofensivo, se você estuda a possibilidade de fazer mudanças no ataque para esse jogo? Possibilidades a gente sempre estuda bastante, né? A gente vai para casa e fica pensando a melhor formação, visualizando, né? Mas eu sempre gosto de ver primeiro o adversário, para ver o tipo de jogador que encaixa melhor. Como eu sempre falo, a gente tem aí, geralmente eu não mexo aí, 7, 8 jogadores a gente mantém, mas sempre tem 1 ou 2 posições que a gente tem que ter essa válvula de escape para fazer alguma mudança. Com relação ao treinamento, na realidade é um treinamento para o ataque e também para o sistema defensivo, né? A gente trabalhou a linha de 4 zagueiros ali, depois coloquei alternando o Alisson e o René na frente da defesa para proteger, fazer essa marcação. E eu cobrava ali, né, uma distância, mas estava cobrando tanto o desempenho ofensivo como a defesa também. Eu acho que se o nosso ataque não tem feito tantos gols, a nossa defesa nos 3 últimos jogos, né, depois que a gente optou por entrar do Alisson, sofremos só 2 gols em 3 jogos, é menos de 1 gol por jogo. Se a gente puder sofrer menos, acho que o ideal seria até menos, né? Meio gol por jogo, talvez, em média de gols sofridos. E, como eu falei, eu acho que a defesa melhorou bastante. A gente realmente tem a preocupação de achar uma formação ofensiva que nos possibilite criar mais situações de gol, sem que nós fiquemos tão expostos na parte defensiva. Tem que achar esse equilíbrio, é o que a gente vai buscar, mas partindo, né, de trás para frente. A gente vai buscando aí alternativas para a gente criar mais chances no ataque, sem a gente abrir mão de ter um sistema defensivo sólido, até porque o momento nosso na competição é para isso, é para a gente ter atenção defensiva e buscar as vitórias com mais equilíbrio. Claudinei, boa tarde. A gente sabe que o Renato Abreu já fez exames médicos, assinou o contrato com o Santos até o fim da temporada. Queria que você falasse um pouco desse jogador, como é que você vê que ele pode encaixar aqui na equipe, que forma você pretende trabalhar com ele? Então, como eu falei na minha última coletiva, a partir daquele dia eu só falaria de jogadores a partir do momento que o Santos apresentasse. Então, como o Santos não apresentou o Renato Abreu, eu prefiro não comentar sobre o jogador, vamos esperar as coisas acontecerem, e assim que ele for apresentado, a gente passa a falar sobre o Renato e a contar com o Renato. Claudinei, o desempenho do Santos no Campeonato Brasileiro não é dos melhores, né? Isso pensando nos jogos fora de casa, né? Em 5 jogos foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O que fazer para tentar reverter esse quadro já diante do Bahia, sendo que o Santos tem essa necessidade de somar pontos para subir na tabela? Então, cara, a gente fora de casa, assim, eu não reputo assim desde que eu assumi a equipe, a gente perdeu o Criciúma, ganhamos o São Paulo, perdemos da Ponte e empatamos com o Cruzeiro, se não me engano, né? A primeira derrota fora contra o Botafogo, eu não estava no comando.
Eu acho que cada 4 jogos de fora de casa a gente ganhar 3 e empatar 1, não está ruim. Eu acho que o nosso desempenho, na realidade, está deixando a desejar dentro de casa. A gente tem empatado muito na Vila Belmiro, mesmo, independente de jogar bem, como jogamos contra o Curitiba e contra o Corinthians, não jogar também contra o Vasco. Contra o Grêmio, que eu tinha acabado de assumir o time, empatamos também. Então, acho que está deixando um pouquinho a desejar o desempenho na Vila, né? Porque fora de casa, se você a cada 4 jogos, né, cada 12 pontos disputados, você fizer de 4 a 5 pontos, não é tão ruim, né? Não é tão ruim. Então, a gente tem que trabalhar mais, ganhar os jogos em casa. É lógico que, por perder pontos em casa, você vai ter que recuperá-los fora agora. Ou quando for enfrentar esses adversários na casa deles, caso do Corinthians, Curitiba, né, Grêmio, aqueles que eu citei e Vasco, você tem a opção de tentar ganhar deles fora de casa, recuperar os pontos que perdeu aqui, no retorno, né? Porque, na realidade, o campeonato é pontos corridos, mas são confrontos diretos. Se você for melhor que todos os seus adversários no confronto direto, perdeu aqui de 1-0, ganhar de 3. Isso aí, no final, vai te dar uma chance de ter um sucesso no campeonato muito grande. Então, se não for lá, a gente tem que recuperar o mais rápido possível. Se a gente puder vencer o Bahia, lógico, respeitando a equipe do Bahia, que é muito forte dentro de casa, a gente já recupera algum desses pontos que a gente perdeu em casa. Claudinei, é compreensível você não querer falar de um jogador que está negociando ou já acertou, mas você ainda quer esperar que ele seja apresentado. Mas você já vê esse jogador jogar, né? Ele já tem uma certa idade, vem atuando por outros clubes aí também. O que você pode falar dele tecnicamente, do que você viu? O que você gosta desse jogador? O Renato é um jogador vencedor, né? O que a gente pode falar é isso. Quando o jogo de domingo para quarta, como eu falei depois do jogo, é mais curto o tempo de recuperação. Então, a princípio, a gente não vai poupar o Montijo, né? A situação não é para poupar ninguém, na realidade, né? Mas a gente tem que pensar, como eu falei depois do jogo, na importância do Montijo, não lesionar um jogador que tem tanta importância e vem jogando tão bem como o Montijo vem fazendo. Todos são importantes, a gente não quer que ninguém se machuque, mas algumas posições a gente tem mais reposição, né? Ali para a função do Montijo, com a qualidade do futebol que ele vem desempenhando, é complicado você substituir. Mas ele já chegou aqui, já se colocou à disposição e os testes, graças a Deus, foram positivos. A gente espera que ele possa ter mais uma grande atuação em Salvador e nos ajudar. Claudinei, queria que você comentasse esse pedido de afastamento do Luiz Álvaro. Como é que você vê isso? O relacionamento entre você e o Odílio, como é que fica agora? Isso muda alguma coisa para você aqui na parte do futebol mesmo? Olha, meu relacionamento, graças a Deus, eu já estou no Santos há bastante tempo, meu relacionamento com todos aqui é muito bom, né? Tanto com o presidente, como o doutor Odílio, como as pessoas que eu tive a oportunidade de conviver do comitê de gestão, aqueles que eu conheci, pessoal que eu conheço, alguns conselheiros que vêm em alguns jogos. Sempre me dei bem com todos, funcionários, enfim. E a questão do presidente é uma questão de saúde, então aí eu não tenho como avaliar o afastamento dele. Eu acho que se é pela saúde dele, cara, ele tem que cuidar da saúde. Eu acho que já fez muito pelo Santos até então, né? E vai fazer muito mais, eu tenho certeza. Eu acho que é uma licença, ele não está se afastando para sempre da vida do Santos, está se licenciando para cuidar da saúde dele. E quanto ao doutor Odílio, eu também tenho um relacionamento muito bom com ele. Ele que, na realidade, a primeira pessoa que me comunicou que eu assumiria o time foi ele, porque o presidente Luiz Álvaro estava afastado na época, também por problemas de saúde. Então, para mim é tranquilo conversar, negociar qualquer um deles, qualquer situação dentro do clube, de contratação, ou de jogadores que podem vir, ou qualquer outra situação que envolva o Santos. Graças a Deus eu tenho uma interlocução muito boa com qualquer um deles. O Claudinei, você falou que a defesa está mais ou menos acertada, o meio de campo também está acertado. Então, significa que essas suas dúvidas estão no ataque. E uma outra coisa que eu queria que você primeiro falasse sobre o Bahia, o que você tem visto do Bahia, o que você considera, o Bahia vem 3 derrotas, se é um adversário que possibilita ao Santos uma recuperação nesse momento. Então, o fato da defesa estar certa não quer dizer que as mudanças serão só no ataque, né? Hoje a gente joga com o losango, a gente pode mudar o posicionamento do meio de campo também. Eu acho que a função que deixou claro que deu uma tranquilidade, até subiu, eu acho que o Edu e o Durval subiram muito de produção com a entrada de um volante ali específico para fazer a proteção. No caso está jogando o Alisson, mas não por ser o Alisson, poderia ser o René ou outro jogador. O Alisson entrou, encaixou bem e vem jogando bem também. Mas eu acho que com a presença de um volante mais marcador, eu acho que o futebol do Edu e do Durval, acho que, a opinião minha pelo menos, eles evoluíram bastante nos últimos jogos. E a outra pergunta tua com relação ao Bahia. O Bahia é uma equipe que, depois do Cristóvão ter assumido, evoluiu muito na competição, subiu muito de produção, vinha fazendo grandes jogos. E como eu te falei agora, eu vou ver os últimos jogos do Bahia, né? Eu vou analisar, eu não analisei ainda, para te falar a verdade, vou analisar agora à noite, para montar o time para amanhã, fazer o tático.
Mas o que a gente conhece do trabalho do Cristóvão, né, da qualidade do trabalho dele, a gente acredita que ele vai montar muito bem a equipe, como sempre montou as outras que trabalhou. E o Bahia na Fonte Nova sempre é uma equipe muito forte, né? Não é normal o Bahia perder na Fonte Nova, como não é normal o Santos perder dentro da Vila. Então a gente tem que saber disso e ir respeitando o Bahia, mas é lógico que hoje, pela nossa situação, o fundamental para nós são os 3 pontos. A gente não pode negar que a gente está precisando de uma vitória, né? Quanto mais rápido possível. Claudinei, boa tarde. Essa situação política do Santos, situação bem turbulenta, de alguma maneira atrapalha teu trabalho aqui no CT? Tem alguma influência? Ela reflete de alguma maneira? Como que você preserva os jogadores nesse momento difícil político do Santos? Não, aqui para nós não... Acho que não interfere nada a questão política, né? A gente trabalha normalmente, né? Eu acho que interfere mais em termos de alguma situação de pessoal que trabalha mais próximo lá na área administrativa, no dia a dia do clube, ou pessoal que trabalha diretamente com o conselho lá, né? Os funcionários trabalham diretamente com o conselho, que estão mais envolvidos nessas coisas. A gente aqui no campo, a gente trata de cuidar só do futebol, né? A gente tem ciência de algumas coisas, a gente lê as notícias, né? Acompanha através da mídia, através de vocês. Mas da minha parte não me prejudica em nada. Eu não faço política aqui no clube, eu trabalho com futebol, né? A gente sabe que, aliás, todos nós temos que fazer política no dia a dia nosso, mas assim, eu não me envolvo na política do clube, né? Não me envolvo na política do clube, eu acho que as coisas vão ser do jeito que tiverem que ser, eu acho que as decisões que o clube toma a nível tanto legislativo quanto executivo tem o seu porquê, né? Que não cabe a nós entrarmos no mérito. E a gente espera continuar tendo tranquilidade para trabalhar. Até agora os atletas estão trabalhando tranquilos, né? Eu acho que já, falar em turbulência, eu já peguei bastante turbulência, né? Peguei a saída do Muricy, o time sem o Neymar, enfim. E depois do jogo do Barcelona, a cobrança do torcedor, isso aí faz parte, isso aí é do futebol, né? Não foi a primeira vez que aconteceu no Santos, essa cobrança, o torcedor virou CT, enfim, essa cobrança toda que houve aí, e nem vai ser a última. Então a gente tem que trabalhar para que não seja necessário chegar a esse extremo, né? De ter essa cobrança. A gente tem que mostrar em campo que a gente está representando cada um dos torcedores que está na arquibancada e cada um está fazendo o seu melhor em campo. Claudinei, na quarta-feira, o público da Vila Belmiro foi muito baixo. Tudo bem, estava frio, chovendo, meio de semana, mas o jogo da semana que vem, o Santos estuda em fazer essa partida no Pacaembu. É claro que a gente sempre prefere a casa da gente, isso os jogadores sempre falam aqui. Para você faz muita diferença jogar fora da Vila Belmiro? De repente, o incentivo do torcedor, que acaba comparecendo mais em São Paulo do que aqui, pode favorecer o time? Então, Helena, o que eu sei, né, o que me passaram é que há um acordo, alguma coisa do tipo, do Santos mandar alguns jogos em São Paulo, no Pacaembu, né? A vantagem técnica de jogar na Vila Belmiro é inegável, né? Os números mostram. O Santos não perde há um ano na Vila Belmiro, né? Em contrapartida, o Santos perdeu do Paulista de Jundiaí no Pacaembu, né? O Santos empatou com o São Caetano no Pacaembu esse ano, né? Ano passado empatou com o Atlético Goianiense no Pacaembu. Agora, isso aí não quer dizer que a gente não possa jogar no Pacaembu e ganhar. O Pacaembu é um campo que, com a presença do torcedor, o torcedor da capital vai realmente, o torcedor comparece e vai nos incentivar, a gente tem totais condições de vencer no Pacaembu. Agora, a gente não pode também negar que a Vila Belmiro nos dá uma vantagem técnica, né? O Santos na Vila Belmiro não perde há um ano, né? Mas a gente entende esse compromisso, essa determinação, se for o caso, a gente vai cumprir, a gente não está aqui para questionar. Agora, a Vila Belmiro é a casa do Santos, né? E a gente tem que fazer do Pacaembu a nossa casa. Se esse jogo for lá, a gente tem que contar com o nosso torcedor realmente vá ao Pacaembu, lote o Pacaembu, nos incentive, para que a gente se sinta motivado até em jogar mais vezes lá, né? A Vila Belmiro mesmo, sem estar com um público grande, a gente tem conseguido os resultados, né, nos jogos que a gente tem feito aqui.